Peixes osteíctes. Os peixes da classe osteíctes possuem esqueleto ósseo e podem ocupar ambientes de água doce ou marinhas, e as escamas que recobrem o corpo dos osteíctes são de origem dérmica. As características comuns a todos os peixes ósseos, com aproximadamente 21 mil espécies atuais, são cordados, vertebrados, esqueleto formado principalmente por tecidos ósseo e pecilotérmico. São aquáticos e a respiração é por brânquias. Estão protegidas pelo opérculo. Nos peixes dipnóicos, a membrana da bexiga natatória é vascularizada e permite a realização de trocas gasosas entre o ar presente no interior e o sangue. Esses peixes pulmonados podem resistir a longos períodos de seca, quando permanecem intocados em buracos no fundo lamacento dos rios. A biramboia, encontrada no Brasil, é um exemplo de peixe dipnóico. A boca fica localizada anteriormente. A reprodução é sexuada e, em geral, com fecundação externa. Nas espécies de fecundação interna, a nadadeira caudal modificada atua como órgão de cópula. A maioria é ovípara, porém há espécies vivíparas. Possuem apenas o anexo saco vitelino. A forma jovem, larval, é o alevino. Essa classe de peixe deriva provavelmente dos antepassados silúricos primitivos. No Devônico Médio, os osteíctes estavam divididos em duas linhagens distintas. Uma linhagem, a dos Actinopterygii, incluía os modernos peixes ósseos. A outra linhagem, a dos Sarcopterygii, constituía um grupo que está hoje representado pelo selacanto e pelos peixes dipnóicos. A evolução dos Sarcopterygii deve ter originado os vertebrados terrestres. Estruturalmente, os peixes ósseos são caracterizados pelos seus esqueletos, escamas finas e flexíveis, pela complexidade das suas mandíbulas, pela existência de bexiga natatória e pela avançada estrutura do encéfalo. Os peixes distribuem-se desde os mares polares até o Equador e desde a superfície até profundidades superiores a 900 metros. Vivem no alto mar, nos fundos rochosos, nas fissuras dos recifes, lagos de água doce alcalina e nas águas das cavernas. Contudo, a maioria dos peixes tem um limite de temperatura de sobrevivência que varia entre 9,5 graus negativos e 21 graus Celsius. Muitos peixes fazem migrações. As barbatanas pares e ímpares têm formas, tamanho e posição diversas. A maioria dos peixes nada por ondulação lateral da cauda e da barbatana caudal, produzida por contrações alternadas dos músculos. As restantes barbatanas são utilizadas principalmente para manter o equilíbrio e mudar de direção. A maioria dos peixes é predadora, alimentando-se de pequenos animais aquáticos e de outros peixes. Alguns peixes de grande tamanho podem capturar aves ou mamíferos. Os ovos são geralmente pequenos e o tempo necessário para o seu desenvolvimento varia segundo as espécies e a temperatura da água. Os juvenis de algumas espécies vivíparas são semelhantes quando nascem aos adultos, mas outras passam por uma fase larval e atingem gradualmente a forma adulta. A maior parte dos peixes ósseos mede menos de 1 metro de comprimento. Algumas espécies podem atingir os 3,7 metros de comprimento e há espécies que atingem o peso de 907 kg. Embora o nome osteíde signifique peixes ósseos, a presença de tecido ósseo não é uma característica exclusiva deste grupo. Muitos dos peixes paleozoicos que precederam os osteídeos possuíam tecido ósseo, enquanto alguns dos primitivos peixes ósseos, como por exemplo o esturjão, possuem muito mais tecido cartilaginoso que tecido ósseo nos seus esqueletos. Contudo, a maioria dos osteídeos possuem esqueleto totalmente ósseo.